tarde a todos. Vamos dar início ao nosso simpósio sobre assassinato de familiares, visão da psiquiatria. Esse simpósio é coordenado pelo acadêmico Antônio Egídio Nardi e pelo nosso honorário querido amigo Talvani de Moraes, dois psiquiatras sobejamente conhecidos na nossa comunidade do Rio de Janeiro, nacional e internacional. Quando foi mais ou menos em janeiro, eu acho, janeiro a fevereiro, eu solicitei ao acadêmico Talvani de Moraes e ao acadêmico Antônio Egídio Nardi que organizassem um simpósio sobre assassinato de familiares, porque era algo que eu estava vendo muito na mídia, né? Todos nós estamos vendo, parece que alguma coisa aumentou nesse aspecto. Eu não sei se aumentou realmente a incidência ou se aumentou a divulgação desse tipo de crime, desse tipo de psicopatologia, digamos assim. Então, imediatamente os dois concordaram, se reuniram e levaram a cabo esse importante simpósio que nós vamos ter hoje, das 16 às 17 e depois às 18 horas na nossa sessão plenária. Então, passo a palavra agora ao nosso acadêmico Antônio Egídio Nardi para falar suas palavras iniciais e depois será seguido pelo Talvani de Moraes. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, excelentíssimo acadêmico, secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, ex-presidente e sempre presidente Pietro Novellino, excelentíssimo honorário, professor Talvani de Moraes, com quem eu tenho a honra de compartilhar a organização desse simpósio. Agradeço ao excelentíssimo presidente essa oportunidade e de falar de um tema que é tão interessante e que une duas ciências, o direito e a medicina, no caso, a psiquiatria. Quero agradecer aos colegas que convidei para participarem desse simpósio. A professora Lisier e a professora Milena já estão online e já estão aqui no nosso anfiteatro os professores Mauro Mendlovitz e professor Alexandre Valença, que apresentarei antes de cada palestra. Esse tema, assassinato de familiares, como o nosso presidente falou, é um tema sempre que traz muita atenção de todos e da mídia em particular, porque é sempre algo incompreensível, é sempre algo que nos faz pensar e, às vezes, até temer. Assassinato de familiares sempre esteve presente na história da humanidade. E podemos ver na Bíblia Caim e Abel, podemos ver na mitologia grega com Édipo e tantas outras situações onde alguém da família mata, supostamente, alguém querido. Essa semana, nós tivemos o evento trágico em uma escola primária do Texas, onde um estudante de 18 anos comprou um fuzil e matou 19 crianças e 2 professores, além de ferir alguns policiais. Antes dele ir para a escola, ele atirou na avó.
ele tentou matar a própria avó. Ela está, segundo a mídia que eu li, gravemente ferida, não sabemos se ela irá sobreviver ou não. Mas, de qualquer forma, ele fez um assassinato de um familiar que cuidava dele, que o criou. Esse tema é sempre interessante e foi um dos primeiros temas que me foi ensinado para pensar, para discutir, assim que eu cheguei ao Instituto de Psiquiatria da UFRJ. O professor João Ferreira da Silva Filho me fez ler esse livro, que eu aconselho a quem se interessar, Moi, Pierre Rivière, Avant Ergoger, Ma Mère, Ma Sœur et Mon Frère, um livro de Michel Foucault, onde ele mostra a história do Pierre Rivière. Uma história única e muito interessante, porque foi um assassinato que, como vocês veem, ele matou a mãe, a irmã e o irmão. O livro também foi traduzido e publicado aqui. E, diferente de todos os outros assassinatos de familiares, ele foi preso e, conforme essa imagem aqui, que é uma imagem do filme, que foi feito depois, Pierre Rivière escreveu na cadeia tudo o que se passava com ele, tudo que ele considerava importante em relação ao que ele tinha realizado. Então, não só foi um assassinato assim brutal, né, da mãe, da irmã e do irmão, como nós temos hoje documentado o que ele pensava a respeito, isso no início do século XIX. E mais do que isso, né, ele foi examinado pela primeira vez, que se tem documentado, por 3 psiquiatras da época. Então, a história do Pierre Rivière é uma história única, porque no processo tem testemunhos de pessoas do condado que ele morava, dizendo como era o comportamento do Pierre Rivière antes do crime. Tem 3 relatórios de médicos, psiquiatras. A psiquiatria estava nascendo naquele momento, né, no início do século XIX. Nós podemos dizer que eram os primeiros psiquiatras, inclusive um deles foi aluno de Pinel, mostrando assim o início dessa tentativa da psiquiatria de explicar, de entender o comportamento humano para além da doença, né, comportamento humano para a violência, para o crime. E tem esse memorial do próprio Rivière, descrevendo o que ele pensava, o que ele achava em relação ao crime. Na segunda parte do livro tem vários pareceres de psiquiatras atuais que eu digo, do século XX, o livro é de 75, e também do Michel Foucault, falando em relação à lei e à psiquiatria. O importante nesse relato e nessa visão do Pierre Rivière é exatamente que a psiquiatria, muitas vezes, foge da questão apenas de estudar e curar doenças e passa a ajudar a confecção de leis, passa a ajudar um pouco na higiene e constituiu a medicina legal. Os departamentos de muitas universidades, como da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal. Tamanha essa intimidade da psiquiatria com laudos, com pareceres. E, no caso do Pierre Rivière, Michel Foucault chama a atenção de como que a psiquiatria começa a ser usada do início do século XIX para explicar o comportamento humano. E isso a gente vê hoje no cotidiano. Inclusive, o nosso honorário Talvani de Moraes é um craque de dar entrevistas explicando comportamentos bizarros, comportamentos violentos, comportamentos inusitados. Nem sempre a psiquiatria tem espaço para explicar tudo, mas, de qualquer forma, é o nosso objetivo. Quem se interessar, existe o filme
sobre a história do Pierre Rivière, que é um filme muito interessante. O filme é de 77 ou 78. Na época que eu assisti o filme era em DVD, hoje já deve ter no YouTube ou em outra mídia. Mas o que é mais interessante no filme, não só pela história, pelos psiquiatras da época, é que o filme tem como atores e atrizes pessoas camponesas francesas, como se fosse na época do Pierre Rivière. Não são atores profissionais. O diretor recrutou camponeses franceses que, então, encenam um filme com uma realidade e uma dramaticidade muito boa. Aconselho a quem se interessar ver o filme, que ilustra muito essa relação, o nascimento da relação da psiquiatria com a lei. Conforme o excelentíssimo presidente mencionou, passarei a palavra, então, agora ao honorário Talvani para as palavras iniciais. Obrigado, acadêmico Antônio Egídio Nardi. O nosso querido Talvani pediu para deixar para ele se manifestar na sessão plenária, que ele já tem um horário reservado. Então, nós vamos andar para frente aqui para cumprir nossa... Obrigado, acadêmico Talvani. E, por favor, acadêmico Nardi, convide a professora Lisier. Então, quero agradecer a presença aqui online da professora Lisier de Borba Teles, que falará sobre uroxídio. A professora Lisier possui graduação em Medicina pela PUC do Rio Grande do Sul, com um mestrado em Psiquiatria Forense pela Universidade Nacional de La Plata e doutorado também pela mesma universidade. Ela é professora do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, preceptora da residência em Psiquiatria Forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e membro de várias associações de psiquiatria forense internacionais. Professora Lisier, obrigado por ter aceito o convite, é uma honra tê-la aqui, mesmo à distância, por Zoom, e a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Eu começo agradecendo a oportunidade, de estar aqui com os nobres colegas, de reencontrar tantos colegas que eu tenho tanta admiração e respeito, e principalmente pela possibilidade de ver os temas da nossa psiquiatria forense abordados na Academia Nacional de Medicina. Acho que isso tem uma importância muito grande, está muito próximo, digamos, da realidade, como o presidente acadêmico já havia falado. Então, cabe a mim falar um pouco sobre o uxoricídio. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Acho que a aula não entrou. Eu vou minimizar aqui e vou abrir novamente, então. Vocês conseguem ver? Não. Nós estamos vendo a sua área de trabalho. A senhora Certo. tem que abrir sua apresentação na área de trabalho e aí, então, compartilhar. Botar o share screen. Já aparece para mim aqui, Lisier. Apareceu agora? Entrou. Aqui aparece. Tá, muito obrigada. Primeira declaração de conflitos de interesse, a minha atividade é toda ligada à Faculdade de Medicina da URGS, a nossa residência em Psiquiatria Forense, e eu exerço também algumas atividades em algumas
instituições, entre elas a nossa BP. Então, para a gente poder falar um pouco sobre a questão do uxoricídio, né, sobre esses homicídios de mulheres, é importante que a gente comece a falar do início das violências, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da violência doméstica, que é a porta de entrada, né, desse desfecho muitas vezes fatal. Por quê? Porque a violência doméstica é a forma de agressão mais prevalente no mundo contra mulheres e crianças. Essa figura da Sagrada Família, na verdade, é uma provocação, né, porque todos nós, eu acho que temos uma tendência de idealizarmos as famílias, né, de a considerarmos perfeitas e como locais de proteção, de afeto, e infelizmente algumas não são. Nós sabemos que a violência doméstica, ela normalmente começa com uma escalada de violências, que começa com agressões verbais, com pequenos comentários, passa muitas vezes para agressão física e sexual, e pode chegar, em alguns casos, à ameaça de morte e até mesmo o homicídio. É importante lembrar que a violência possui diferenças de acordo com o gênero. Enquanto as meninas têm mais risco para sofrer o infanticídio, o abuso sexual, a negligência física e nutricional e a prostituição, os meninos normalmente têm mais risco de sofrer castigos físicos graves. Na idade adulta, os homens têm mais risco de serem vítimas de estranhos, né? Só nós abrimos qualquer mídia, enfim, qualquer jornal, nós vamos ver quantas mortes, enfim, hoje ainda estava se falando, né, das execuções, enfim, e as mulheres, a probabilidade maior é delas serem vitimadas por algum familiar e se estiverem no período reprodutivo por um parceiro íntimo. Com relação à menina, né, do 0 aos 14 anos, a violência normalmente vem dos pais. Na idade adulta, normalmente vem do cônjuge, a violência, do namorado e principalmente do ex. E a partir dos 60 anos, essa violência costuma ser representada pela violência praticada pelos filhos. Aqui para lembrar que muitas vezes a gente ainda tem algumas ilusões, né, que as mulheres no período da gestação e puerpério, elas poderiam ficar protegidas dessa violência, mas não é o que acontece. Mulheres que durante o período do relacionamento já sofriam violências, a violência continua durante a gravidez e o parto, e elas possuem até um risco maior de homicídios durante a gestação. Aqui, então, entrando no termo, no uxoricídio, né, que seria, então, a morte da mulher casada, né, a mulher que tem um companheiro, que tem alguma rua, que tem o ficante, como dizem, o namorado, né, essa é uma figura real, né, de um corpo do Instituto Médico Legal, que a vítima chegou vestida dessa forma e na coxa da moça estava escrito "te amo", né? O agressor, antes de a matar, escreveu, né, essas palavras. Um pouco da epidemiologia, nós sabemos que o homicídio praticado pelo parceiro, companheiro, ele representa 13% do total de homicídios, ou seja, isso é um índice muito alto. 38,6% dos homicídios de mulheres são praticados pelo companheiro, e existe uma correlação de 6 mulheres vítimas para um homem, né? Então, isso quando existe o homicídio no relacionamento íntimo. A proporção é de 6 mulheres para um homem. Eu trouxe essas fotos, essa é uma artista aqui do Sul, né, que ela trabalha muito com a questão do uxoricídio, né, ela trabalha com imagens de mulheres mortas que aparecem nos jornais aqui da região, e ela fez uma grande exposição que se chamava Até que a Morte nos Separe. A exposição tem a patrocínio e o apoio do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. Quais seriam os riscos de uma conduta, o maior risco de uma conduta uxoricida? Situações de divórcio e separação. Isso é o que nós costumamos ouvir nos consultórios, né?
aquelas pessoas que chegam, né, com várias situações de violência e com muito medo de tomarem alguma atitude, de terem alguma iniciativa no sentido de se afastarem desse agressor, porque ele já ameaçou que se ocorresse a separação, ele iria concretizar a ameaça de morte. Outro grande fator importante nesse momento que a gente está vivendo, né, da disponibilidade das armas de fogo, pois justamente as armas de fogo são um grande fator de risco para uma conduta uxoricida, assim como para outras diversas formas de homicídio. A prática de lesão prévia graves na vítima, isso a gente encontra sempre, né, se nós formos pesquisar, essas moças muitas vezes já haviam registrado várias queixas de violência, o abuso de álcool e drogas, o assédio, né? Nós temos agora uma lei, desde o ano passado, né, criminalizando a questão do assédio, né, então dando visibilidade para esse fenômeno, também aqui apresenta uma importância, as famosas notinhas no carro, né, mas também diferentes formas de assédio, de comunicação forçada com a vítima, a ameaça prévia com arma e a ameaça aos filhos. Fatores de risco do agressor, o desemprego e o uso de álcool e outras drogas. Esse é um estudo feito numa penitenciária de Pamplona, né, que ele encontrou que justamente o álcool é a substância mais comum entre os uxoricidas que estavam internados. Quase 52% da amostra, né, tinha a questão do consumo de álcool à época e antecedendo o delito. Fatores de risco para ser vítima, né? O que essas mulheres, digamos, apresentam que pode aumentar a vulnerabilidade delas? Mulheres não casadas, e aqui não é nenhum conceito moral, né? Pelo significado, enfim, da desproteção, muitas vezes. Mulheres imigrantes, de minoria étnica, a gente sabe, né, que a população preta do nosso país digamos assim, disparadamente a maior vítima do feminicídio. A decisão de ruptura da relação é justamente no momento que rompe a relação que o risco aumenta. A diferença de idade, nós sabemos que existe uma diferença grande entre a idade da vítima e do agressor, a presença de ciúmes, a presença de violência conjugal prévia, a presença de violência durante a gestação, e o abuso de álcool ou drogas pelo parceiro e pela vítima, ou pela vítima. E nós tivemos o prazer de participar de uma tese de doutorado de uma colega, onde nós analisamos 7 anos de mortes violentas de mulheres aqui no estado do Rio Grande do Sul. Trabalhamos junto com o Departamento Médico Legal do estado, né, e nós verificamos que esse tipo de violência, ela começa a acontecer já entre casais de namorados, e nós temos já vítimas a partir dos 13 anos. Né? Então, nós tínhamos de 13 a 80 anos, né, mulheres vítimas de uxoricídio. Aí nós chegamos a publicar esse caso, né, como essa conjugalidade precoce também como um fator de risco para esse tipo de violência. O uxoricídio, na maior parte dos casos, ele não se trata de um ato impulsivo, como muitas vezes o direito quer fazer crer, né? E não é praticado normalmente por pessoas pacíficas. Quase nunca ele é praticado por homens doentes mentais, ele é assim elaborado de uma forma premeditada, e ele é o resultado de uma crescente violência contra a mulher. Eu trouxe esse quadro da Frida, de 1935, né? Eu acho que ele ilustra bem, e ele ilustra também um pouco da indignação da pintora na época, né? Porque ao ser difundido, né? A imprensa na época descreveu que foram só pequenos cortes, né? E ela fez questão de demonstrar, né, esse sangue que sai da tela, ele chega inclusive, né, ao redor, enfim, é algo que realmente avança e chega na sociedade. Os agressores passionais normalmente, né, ainda são considerados como os criminosos efêmeros ou circunstanciais, e não como assassinos comuns, né, que oferecem risco para a sociedade.
como se esse crime não tivesse a mesma gravidade dos outros assassinatos. Muitas vezes costumam dizer a defesa, né, na hora do processo, de que o homem simplesmente perdeu os sentidos. Ele estava sob efeito de violenta emoção e não sabia o que estava fazendo, como se isso pudesse se caracterizar no atenuante da pena. Quem pratica esses crimes, né? Será que realmente são pessoas com condutas mais antissociais? Será que são doentes mentais, né? Assim como em outros delitos, são delitos que despertam muita, digamos assim, reação na sociedade, né? Que normalmente costuma se identificar com a vítima e tende a, digamos assim, a reagir de uma forma mais violenta em relação a esse agressor. Essa é uma figura daquela artista que eu já havia mostrado antes, numa outra exposição aqui no Sul. E aqui a gente, então, fala um pouco, né, que não existe um único perfil de agressor, né? Assim como não existe um único perfil para ladrão, assim como não existe um único perfil para, digamos assim, estelionatário, né? Em relação aos uxoricidas também, né, nós não consideramos isso sinônimo de doença mental ou isso necessariamente corresponde a qualquer CID. Essa foto, talvez alguns dos senhores já conheçam, a gente olhando, né, nos faz lembrar muito de uma família comum, né, um pai com 3 meninas, né, parece uma cena bonita, uma cena familiar. Esse senhor era um professor universitário, casado também com uma professora universitária, que pelo menos por 2 vezes tentou matá-la, né? Esse é o esposo da Maria da Penha. Então, ele, um tempo depois de ser condenado, ele escreveu um livro que se chama A Verdade Não Contada no Caso Maria da Penha, onde ele faz inscrições desse tipo. Maria da Penha, por haver sofrido de adultério, e só por isso, e não possuindo caráter para perdoar, passou a substituir o sentimento de amor pelas emoções de ódio e de vingança, que desde o início vem alimentando com perversas ilusões que na sua mente perturbada tem transformado em realidade para poder caluniar, mentir e continuar, perpetuando uma imagem de coitadinha e sofrida numa cadeira de rodas. Esses são relatos, né, desse senhor, uma pessoa com nível superior, mas que não diferem dos demais agressores que a gente costuma periciar. Peço desculpas, mas eu estou com Covid, então eu estou tentando apresentar da melhor forma. Bom, esse é um relato de um colega nosso, né, está descrito na literatura. Esse colega estava convidado para um evento de neurologia, e pouco antes do momento dele apresentar, um dos coordenadores do evento recebe uma comunicação de que havia surgido um problema familiar e não ia poder estar presente. Reorganizaram no congresso, o evento continuou, né, e um tempo depois ficaram então sabendo que o colega havia, na verdade, praticado o uxoricídio, matado a esposa, né, a mãe dos seus filhos. Então, eu acho que o mais importante é que nós possamos lembrar sempre que uma pessoa não precisa ter necessariamente uma doença ou mesmo um transtorno de personalidade para praticar qualquer ato de violência. Qualquer um, né, inclusive nós, podemos fazer. Agora, pensando um pouco no perfil desses agressores, né? Normalmente, eles constituem um grupo muito heterogêneo, e os estudos, normalmente, eles classificam em função de uma eventual psicopatologia, da presença de violência generalizada ou voltada só contra essa companheira, quanto à severidade e a frequência das agressões. Perfis, né, um grupo maioritário é composto de pessoas que têm, digamos assim, várias características, digamos, de formação, machismo, né, mas não necessariamente uma psicopatologia, e algumas pessoas que preenchem critérios para um transtorno de personalidade antissocial, borderline, narcisista, e eventualmente um grupo menor de psicóticos, que vão ter um tipo peculiar de executar esse tipo de uxoricídio. Entre as variáveis associadas com a prisão, o que nós encontramos justamente entre aquelas pessoas, né, que recebem, ao invés de um tratamento comunitário, um tratamento a nível prisional,
Essas pessoas têm maior uso de armas, consumo de drogas e transtornos de personalidade. Agora, então, aqui, finalizando, como nós vivemos ainda um período de pandemia, né, onde nós precisamos ainda de uma série de cuidados e proteções, mas é importante lembrar de todos esses estressores, fatores de riscos que nós conversamos agora, né, no confinamento dessas famílias menos funcionais, digamos assim, com esses agressores, muitas vezes com consumo de álcool ou drogas, né, longe de um tratamento psiquiátrico e com uma dificuldade muito grande de chegar a um acesso ao tratamento em função da própria pandemia. Tudo isso se constitui, né, explica muitas vezes o aumento que nós temos encontrado nas violências domésticas. E aqui finalizando, né, o que o Bill Desmina nos diz já no século I a.C., os meninos apedrejam as rãs por brincadeira, mas elas morrem de verdade. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Lisier, por essa excelente apresentação sobre o assassinato da mulher pelo cônjuge, né? Seria a definição de uxoricídio. E Vossa Senhoria apresentou muito bem, inclusive acho que ficou claro que isso também está muito ligado a um sentimento de posse, né? A um machismo que ainda existe muito forte na nossa sociedade. Recentemente, essa semana, nós vimos no jornal uma moça que terminou um namoro e ela foi sequestrada e o sequestrador, que era o namorado rejeitado, tatuou o nome dele no rosto dela. Eu não sei se vocês viram isso. E agora ela vai ter que passar por procedimentos muito importantes para tentar tirar isso. Ele usou praticamente todo o rosto direito. Então, isso é demonstração típica do sentimento de posse, né? Você me deixou, mas eu vou te marcar para sempre com o meu nome. E daí para matar, acho que é um passo, um momento, né? Então, muito obrigado. Passo o nosso acadêmico Nardi para apresentar a próxima palestrante. Obrigado, excelentíssimo presidente. Obrigado, professora Lisier, pela sua bela apresentação. E passamos agora à professora Milena França, que é professora da Universidade de Pernambuco, também participa de várias sociedades de psiquiatria forense e tem larga experiência em laudos. Professora Milena falará sobre familicídio, psicopatologia e críticas. Obrigado, professora Milena, por ter aceito o convite. É uma honra tê-la aqui e a palavra é sua. Obrigada, boa tarde a todos. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos ouvindo bem. Conseguem me ouvir, né? Ótimo, muito obrigada. Eu queria agradecer pela oportunidade, né? Como a professora Lisier bem falou, essa oportunidade que a Academia Nacional de Medicina abre as portas para a psiquiatria, isso é muito gratificante para a gente, para a nossa área. Queria agradecer também, em nome do presidente, mas estendendo os meus agradecimentos para o professor Egídio, que foi meu supervisor, professor Talvani, foi meu supervisor direto no IPUB, e o professor Alexandre, que é um querido amigo, mais próximo, bem mais próximo, porque faz praticamente mais de 20 anos que eu conheço, e também meu supervisor direto lá na Forense e meu orientador do mestrado e do doutorado. Eu fiz psiquiatria pela UFRJ e tenho muito orgulho disso. Graças a Deus foram bons tempos de residência. A minha parte ficou o familicídio, né? A gente vai falar a respeito do familicídio e não tenho nenhum tipo de conflito de interesses com relação a essa apresentação e passo a discorrer a respeito do tema. Familicídio, o que seria, né, é um termo usado para descrever o assassinato de múltiplos membros de uma família, seguido algumas vezes de tentativa de suicídio ou realmente do fato consumado, né? Então, é aquilo que a professora Lisier falou,
que o lar, a gente tem uma sensação de proteção, né, de segurança, mas diante desses fatos não acontece, né? Diante desse tipo de dinâmica não acontece. Acontece com esse compartilhamento junto com o perpetrador, essa proximidade, essa intimidade, né? Através dos laços afetivos, muitas vezes laços sanguíneos, né? E a própria residência. O que é que isso leva a gente a observar? Que nesses lares não há tanta segurança como se faz pensar, né? A sociedade toda, como a professora Lisier falou, tem toda aquela expectativa de ser uma segurança, um conforto, toda uma proteção familiar. Isso não acontece. É um evento raro, né? Relativamente raro, apesar do presidente falar, a gente tem visto muito na mídia, realmente, a mídia faz muito essa parte de divulgação, essa parte que faz com que a gente repense muito. Será que isso acontece muito? Mas acontece que, apesar da gente saber que precisa se fazer mais estudos, é um evento raro, mas essa raridade pela proximidade, pelo laço de familiaridade, de hereditariedade que existe, isso faz com que seja catastrófico. Cerca de 1 a 2 familicídios a cada 10 milhões de pessoas por ano acontecem, né? E por ser raro, se torna imprevisível, porque a gente fica sem saber conseguir identificar um possível caso, um possível fator de risco, mas a gente vai ver isso mais para frente. No Brasil, a gente desconhece, né, essa prevalência real e atual, mas existem estudos que mostram no mundo, sendo a forma mais comum de familicídio o assassinato da esposa e dos filhos, né? Eu vou explicar, quantificar o que seria, e o assassinato de pais e irmãos. É um subtipo de homicídio em massa. O que seria isso? Onde há mais de 3 vítimas, né? Por isso que essa classificação que a professora Lisier falou do homicídio da mulher, da esposa, né? Essa classificação, familicídio já ficaria seria outro tipo, né, de homicídio familiar. Esse homicídio ocorre dentro das 24 horas, né, e tende a ser na mesma localidade e, claro, pelo mesmo autor. Seria, então, baseado nessa proximidade, né, desse amor teórico envolvido, seria, então, um tipo de loucura? O familicídio seria um tipo de loucura? Porque é uma coisa tão, como o presidente falou, tão bizarro, né, que leva a gente a pensar que a pessoa não pode, não tem um discernimento, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa aí. E é isso que fez nascer a nossa psiquiatria forense. Como o professor Egídio falou, muito bem descrito logo no começo, a respeito dessa certidão de nascimento da psiquiatria forense, que foi justamente com o caso de Pierre Rivière. Esse rapazinho, né, de 20 anos, ele matou a família porque ele tinha um quadro, uma sintomatologia psicótica de que esses familiares estavam de complô com relação ao pai dele. Então, esse rapazinho, ele já tinha um histórico, porque foi justamente nessa época que se surgiu a interligação da área médica, da psiquiatria, com a justiça, porque até então ninguém tinha sido chamado para investigar os casos. Foi então que o discípulo de Pinel, Esquirol, como o professor Egídio falou, foi chamado, dentre outros também psiquiatras da época, para avaliar isso, o porquê disso, o que acontece, o que aconteceu com esse rapazinho. Alguma coisa tinha por trás, e realmente foi identificado que ele tinha uma síndrome psicótica e matou não só 3 familiares, né? Como a gente sabe, a professora Lisier foi que me ensinou isso, a mãe estava grávida na época, certo?
Então, vários estudos são feitos ao redor do mundo e a gente traz aqui esse estudo britânico, que foi retrospectivo, né, nas últimas 3 décadas, é um estudo relativamente antigo, já vai fazer 10 anos, mas que traz essa realidade para a gente. O presidente falou, será que está acontecendo mais? Presidente, de acordo com esse estudo, realmente, os crimes, 60% dos crimes aconteceram do ano 2000 para 2013. Então, há uma tendência realmente de ter um aumento nessa prevalência. Qual seria mais relacionado à época do ano? Existe isso? Existe. E a gente não tem esse costume aqui, mas o ano letivo, lá no hemisfério norte, começa no mês de setembro, agosto, setembro. Então, há uma maior tendência para camuflar, a gente vê isso de acordo com os estudos dos faminicídios, a gente vê que para camuflar essa ausência da família, muitos assassinatos ocorrem durante as férias escolares. Então, 19% das ocorrências ocorrem no mês de agosto, 55% são homens jovens, mais ou menos 30 anos, 81% deles tentam suicídio, tentam ou têm um desfecho consumado, 71% está empregado, certo? Os métodos mais utilizados são o esfaqueamento e intoxicação de carbono, de monóxido de carbono, de acordo com esse estudo, né? Mas a gente vê também a grande prevalência de arma de fogo, principalmente naqueles países que têm acesso mais facilmente à arma de fogo. E o que é que está relacionado, geralmente está relacionado esse desfecho trágico, né? Essa destruição dessa família, essa quebra dessa família. 66% está relacionado com os divórcios e os conflitos com a guarda dos filhos, né, seguidos por dificuldades financeiras, por crime de honra, né, adultério e, por último, seguido de doença mental, os transtornos mentais. Como a professora Lisier falou, não necessariamente a gente está com um transtorno mental associado, né? Isso já é muito bem estudado, a psiquiatria, e principalmente a psiquiatria forense, vem abrindo os caminhos para tentar entender esse tipo de comportamento, né? O nosso querido psiquiatra forense que nos deixou ano passado, o Karl Malmquist, em 1980, ele descreveu os aspectos psiquiátricos do faminicídio. O que é que ele achou? O que é que ele encontrou nesse artigo? Descreveu e publicou um livro de acordo com essa pesquisa que ele fez. Ele estudou 8 famílias, né, que foram vítimas de faminicídio e identificou que os perpetradores, eles padeciam de um quadro depressivo grave ou de uma síndrome psicótica, seja ela esquizofrenia, mania, uma síndrome psicótica, ele não especificou, e também estava relacionado a esses conflitos familiares, traições, guarda de filho. Então, o que a gente vem observando, né, aí mais para frente, esse grande psiquiatra, esse aí vocês realmente devem conhecer, porque ele aparece muito nas entrevistas e nas séries de televisão, ele aparece muito. E também, em 1986, ele denominou, né, essa pessoa com a denominação de aniquilador familiar. O que seria esse aniquilador familiar? Qual seria o perfil desse aniquilador familiar? Seria o homem mais velho da casa, também como Malmquist identificou, deprimido ou paranoide, né, uma síndrome psicótica. Aí ele já traz um dado novo, né, intoxicado por álcool e drogas. A gente sabe que há uma maior prevalência entre as comorbidades, principalmente com o uso de álcool e drogas, né? Essa pessoa, esse aniquilador familiar, ele mata os membros da família, inclusive os animais de estimação, né? Muitas vezes acontece isso,
e pode cometer suicídio depois ou fazer com que ele seja assassinado pela polícia, por exemplo, que chega para tentar intervir, tentar minimizar aquele ato trágico, né? Então, o Parque Dietz, desde 1986, também já vem tentando decifrar esse perfil. Quais seriam esses fatores associados ao feminicídio? O que é que leva a pessoa a cometer esse ato? Perda do controle da esposa e da família, aquilo que eu já falei, né? Os divórcios, as pessoas não aceitam os divórcios, né? Não aceitam a guarda dos filhos, tem esses conflitos, revanche em razão de perda do companheiro por conta disso, medo ao abandono, a raiva narcísica, né? As dificuldades financeiras, a gente vai ver alguns exemplos, né? E o sentimento altruístico de defender a família de uma catástrofe, ou uma catástrofe verdadeira ou até mesmo imaginária, né? No caso das síndromes psicóticas. A gente vai ter exemplos, né, de pessoas com esse sentimento altruísta que cometem o feminicídio na tentativa de proteger a família, de salvar a família de uma situação ruim, de ruína, né? E os transtornos mentais. Dentre os transtornos mentais, quais seriam os mais prevalentes? Eu trouxe aqui alguns dados de prevalência, né? Entre os transtornos mentais, os transtornos psicóticos, eles estão envolvidos em 17% dos casos. Isso foi recentemente publicado através de uma revisão sistemática, a gente viu isso agora em 2021, transtornos do humor, englobando também aí o transtorno depressivo, o transtorno bipolar, de 13 a 69, de acordo com essa revisão sistemática, isso tem essa margem muito grande, de acordo com os estudos, de acordo com as áreas, os locais estudados. Transtornos por uso de substâncias, cerca de 22%. Transtorno do espectro autista também, são os transtornos mentais relacionados ao feminicídio. Outro também relacionado são transtornos obsessivo-compulsivo, aquele comportamento mais anancástico, e os transtornos de personalidade, principalmente o dependente e o narcisista. Um foco para o narcisista é que o agressor, geralmente ele não tenta suicídio, ou então ele sobrevive à tentativa, uma tentativa frustra, certo? Esse perfil geralmente é do sexo masculino, casado, mais velhos, maior grau de instrução, muito poucos antecedentes criminais, né? O uso da arma de fogo, aquilo que eu falei, a arma branca e a intoxicação pelo monóxido de carbono são os meios mais utilizados para esses atos, né? Aqueles que estão mais enraivecidos e ciumentos, né, por conta de uma separação conjugal, aqueles que estão desesperados pela perda do filho, por conta de separação, de guarda, desesperados por conta da situação financeira, tem algum prejuízo econômico. E daqueles que tentam suicídio após o crime, está mais relacionado realmente com a presença de doença mental, né? E os pedidos de divórcio e a questão das guardas dos filhos. Esses são os que mais que são mais trágicos, mais catastróficos. Essa é a revisão de literatura, revisão sistemática de literatura que eu falei para vocês. Ela é bem recente, de 2021, então vale super a pena ler, é super didática. Claro, eu não vou me ater aqui, até porque eu não tenho tempo para isso, mas eles confirmam também isso tudo que já vem sendo estudado há muito tempo pelos nossos grandes estudiosos psiquiatras forenses, né? É mais cometido por homem, metade dos casos dos feminicídios tem o desfecho com o suicídio e geralmente está relacionado a problemas mentais, de relacionamento e dificuldade financeira. Vale super a pena, está aberto esse artigo e é sensacional, eu gostei muito dele. Certo? Aí aqui eu trago para vocês o que o presidente falou. A mídia é muito responsável por isso? A mídia é muito responsável por isso.
E isso faz parte também para a gente poder entender, através da mídia, a gente também consegue identificar essa psicopatologia desses perpetradores, né? Esse é um caso de uma família americana, né? A família List, de John List, né? Que ele foi um homicida fugitivo por muito tempo. Ele, em novembro de 71, ele era uma pessoa muito isolada, teve uma infância muito difícil, com um pai muito assediador e uma mãe muito omissa, no sentido de protegê-lo desse tipo de assédio. Mas ele, nessa data, né, em novembro de 71, ele tinha recentemente sido demitido. Ele trabalhava como contador, ele era contador, tinha recentemente sido demitido de um banco e estava com dificuldades financeiras. Então, ele planejou todo o assassinato da esposa, da própria mãe dele e de 3 filhos na casa deles. O professor de uma das filhas, da filha mais velha, achou estranho justamente essa ausência da menina na escola e foi até a casa, e lá chegando, né, isso tinha passado 30 dias, lá chegando, encontrou os corpos em decomposição, uma carta, e todas as fotos dele estavam rasgadas para não ter essa identificação dele. As fotos familiares dele estavam rasgadas. Mas, de acordo com todo o comportamento dele, foi possível, através de um escultor forense, achei isso muito brilhante. Um escultor forense, ele fez um busto baseado no comportamento e na personalidade de John List, e, através desse busto, nesse programa de televisão, 18 anos depois, ele foi identificado, porque mostrou o busto dele, porque não tinha foto, mostrou o busto, e uma vizinha identificou ele já estava em outro estado americano, já casado, trabalhando, tudinho. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas ele morreu em 2008 de pneumonia. Outro caso, vocês lembram com certeza perfeitamente desse aqui, um caso muito, muito grave, muito emblemático, né? Andrea Yates, né? Que matou os 5 filhos afogados numa banheira. Essa moça, ela tinha antecedentes de tentativa de suicídio, depressão pós-parto recorrente, apesar de ter sido incentivada a não engravidar mais. Eles tinham, de acordo com a religião deles, o propósito de ter quantos filhos Deus enviasse. Então, ela continuou a ter filhos, e com muito sofrimento, muitas tentativas de suicídio, muitas internações psiquiátricas, inclusive por comportamento deliroide, né, psicótico. Ela matou os filhos, e ela disse a seguinte frase: era o 7º pecado capital, o 7º pecado mortal. Meus filhos não eram justos, tropeçaram porque eu estava mal. Do jeito que eu estava criando, eles nunca poderiam ser salvos. Eles foram condenados a perecer nas chamas do inferno. A perecer nas chamas do inferno. Em 2002, esse crime foi em 2001, em 2002 ela foi condenada à prisão perpétua, com livramento condicional após 40 anos de pagamento de pena, mas em 2006 foi revogado isso, ela foi considerada inimputável e foi para um hospital psiquiátrico. Até hoje, ela encontra-se no hospital psiquiátrico e não aceita saída, tudinho, ela fica muito restrita lá ao hospital. Outro caso aconteceu nos Estados Unidos também, que é esse rapaz, Christopher, que matou a esposa, as 2 filhas, e a esposa estava grávida, né? Ele foi condenado à prisão perpétua e mais 84 anos de prisão. Atualmente ele está preso, certo? Ele estava tendo um caso extraconjugal e a esposa descobriu, e ele alegou na época que a esposa, por raiva dele, por conta desse caso conjugal, ela estrangulou as crianças, e não foi... com raiva dela, ele tinha estrangulado ela. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Ele estrangulou a esposa, a filha viu, a filhinha mais velha, ele pegou o corpo da esposa, transportou junto com as filhas ainda vivas, foi para uma área do seu trabalho, que era uma área de petróleo, ele trabalhava com petróleo lá, asfixiou as meninas e colocou num barril de óleo, e a esposa ele colocou numa cova rasa perto da área ali.
Aqui no Brasil acontece? Acontece também, não é só no outro lado do mundo que acontece, não. E aqui é antigo, ó, o crime do poço, é um crime bem emblemático na época, certo? 1948, esse rapaz, eu vou acelerar um pouquinho, que eu estou já em cima da hora, Paulo Ferreira, ele era um grande pesquisador, professor da USP, né? Professor de Química, tinha 26 anos, mas nunca tinha namorado, arrumou uma namorada na faculdade, era uma enfermeira muito bem conceituada, só que para os costumes da época, essa enfermeira não era muito bem quista pela família de Paulo, porque a enfermeira não era mais virgem, então isso era inadmissível para a família de Paulo, então teve muitos conflitos, até que no dia 23 de novembro de 48, Paulo deu sonífero para a mãe e para as irmãs, matou as 3 e enterrou num poço que tinha sido recém-construído. Os vizinhos deram falta, chamaram a polícia veio, entrevistou ele disse que tinham falecido num acidente de carro indo para o Paraná, inclusive ele se deslocou para o Paraná para mandar tudo muito bem bolado, ele se deslocou para o Paraná para mandar uma carta para ele mesmo, informando isso. Doutora Melene, 1 minuto para encerrar. Tá certo, estou terminando, vou acelerar. A polícia descobriu isso, ele se suicidou. Vamos lá, aqui recente, também em março, né, um adolescente matou os pais por conta de nota baixa e de ter sido proibido o uso do celular na Paraíba, aqui pertinho do meu estado. Não vou me ater, porque não tenho mais tempo. Aqui também, muito recente, vai fazer um mês, esse familicídio de um rapaz matou toda a família, sua mãe, sua sogra, sua esposa, seu filho de 14 anos. Doutora Melene, nós temos que encerrar, porque ainda faltam os comentários. Ah, tá certo, ok. Agradeço muito. Deixa eu só interromper.